Vamos lá então para o vídeo de resumo e compilado das leituras do mês de junho. A gente já está no final de julho, mas agora está saindo o resumão do mês de junho, que foi um mês que teve bastante coisa, muita leitura boa, outras nem tanto, mas vou falar delas à medida que forem aparecendo aqui. E eu já comecei o mês com a leitura da Tag, o livro de maio, que foi o Jude, o Obscuro, do Thomas Hardy. Esse que é um clássico ali de meados do século XIX. E eu gostei muito porque esse livro vai tratar da questão do matrimônio, da instituição do casamento, pelo viés dessa sociedade, desse período e desse local. Então aqui a gente vai ter um conjunto de pessoas, de protagonistas, que tem o caráter moldado pela questão do casamento. Se eles se unem conjugalmente, se eles se separam, se eles casam uma segunda vez. Então tudo isso é motivo para que as pessoas sejam categorizadas. E a maneira como essas pessoas são tratadas, elas partem a partir desse pressuposto. Então é um conceito muito delicado, e vocês imaginam isso lá no século XIX, mas é muito atual, apesar de ter um lapso de tempo bem grande entre a publicação e agora. Eu acho que tem coisas aqui que são super atuais, então tá super recomendado. É um livro que parece que é difícil de encontrar, a não ser nessa edição aqui da Tag, mas se você tiver acesso a ela, leia, porque é uma leitura que vale muito a pena. Na sequência eu peguei um que eu recebi da parceria com a Globo Livros, pelo selo da Biblioteca Azul, o livro de um dos meus autores favoritos, Walter Ugumãe, com As Mais Belas Coisas do Mundo. É um livro super pequeno, é um conto apenas. Esse texto, na verdade, ele estava compondo aquela coletânea do Contos de Cães e Maus Lobos, que eu já li também, mas eu só vou falar no vídeo de julho desse livro, que é maravilhoso, já antecipando aqui, mas esse também não deixa nada a desejar. É uma história que vai ser concentrada a partir da vivência de um neto e um avô. É uma história bem triste, bem tocante, da forma como o Walter sempre trabalha esses temas mais doloridos, mais familiares. Ele traz isso de uma maneira muito delicada, muito sensível, mas ele não tem pena do leitor. Então a gente tem uma história que é muito dura, né, uma história de perda também, mas de uma maneira muito poética, muito bonita de acompanhar, mas isso não tira o peso que a gente sente depois que a gente acaba a última página desse livro. Tem umas ilustrações muito bonitas aqui também, deixa eu ver se eu encontro o nome do cara, do Nino Kais. Então isso faz com que a história tenha um atrativo maior por conta desses trabalhos gráficos que casam muito bem com o texto do Walter. Nesse mês também teve uma outra leitura da Tag, que foi o livro de junho, salvo me engano. Um livro que fazia muito tempo que estava na minha lista de desejados, e eu fiquei bem surpreso quando ele apareceu lá na caixa da Tag, porque já une uma coisa com a outra, né? O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Livro super fino, vou ler super rápido, a fonte aqui dentro é gigantesca. Gostei desse livro. Muito embora eu tenha ficado com uma interrogação bem grande no final. As últimas páginas dele, assim, tem um plot twist gigantesco que você não espera. Todo plot twist você nunca espera, né? Mas da maneira como é colocado aqui, eu fiquei até surpreso, porque é justamente na penúltima página do livro. Mas aqui a gente tem uma história de um grupo de amigos que tem uma situação muito delicada também para tratar, que é a questão do suicídio de um deles. E isso vai dar o tom da história, né? A partir do momento em que isso acontece, ele é o cara mais admirado do grupo, mais inteligente, que todo mundo tinha alguma questão particular com ele, enfim. Ele era o centro das atenções desse grupo, e ele acaba muito cedo cometendo suicídio, e isso faz com que as pessoas que ficam aqui, né, depois que acontece isso, repensem muitas coisas da vida deles, mas sendo por base justamente o que o Adrian fez, né? E é um livro que vai tratar de assuntos assim diversos, de amadurecimento, da fase adulta, de escolhas, enfim. Ele vai tratar de um monte de coisa da vida, né, da existência, por assim dizer, mas sempre pautado através desse viés, né, da morte, da perda e do que as pessoas fazem, né, quando passam por uma situação de perder um ente muito querido, muito próximo, em condições dessa forma. Então, assim, tem alguns gatilhos nessa história, mas eu acho que o Julian Barnes ele trouxe isso de uma maneira muito acessível, muito romantizada até, no sentido até de que é bem humorado o tom que ele traz para essa história, mesmo tendo assuntos muito, muito delicados. Daí eu tava com vontade de voltar para algum HQ, inclusive eu tô com poucas HQs aqui não lidas, eu preciso
dar um jeito nisso. E eu peguei o Day Tripper, que esse aqui eu ganhei de aniversário. Gostei muitíssimo dessa história. É uma obra brasileira, né, de 2 artistas brasileiros, autores brasileiros. E aqui a gente vai ter um protagonista, que isso não é spoiler algum, ele morre sempre ao final dos capítulos. Então é interessante porque à medida que a história vai passando, ela tem um encadeamento linear, de forma que a gente consegue ver uma gradação de uma coisa puxando a outra, mas sempre, ao final de cada capítulo, ele morre de um jeito diferente. Mas a história é retomada no capítulo seguinte como se ele tivesse sobrevivido àquele fato, mas mais na frente ele morre de novo. Então eu acho que é um livro importante porque a gente repensa sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia, e da importância que a gente tem de simplesmente ter um dia novo pela frente, quando a gente acorda, e poder fazer dele o que a gente bem entender, o que a gente quiser. Essa foi a mensagem que ficou para mim desse livro, dessa história. Os traços são maravilhosos, assim, os desenhos que os autores colocaram aqui. Eu achei muito legal. É uma HQ que é colorida, então ela tem um apelo visual muito forte. E eu gostei muito dessa história. Eu realmente acho que são temas importantes, temas sensíveis até de se tratar, mas da maneira como foi abordada aqui, eu acho que casou muito bem com toda a proposta do livro, né? As imagens, o texto e o próprio sentido que o livro ele vai abordar, ele vai tratar. E eu acho que é uma indicação excelente também para quem gosta de HQ. Logo depois eu peguei o meu primeiro Manguel, Alberto Manguel, ou Mangel, nunca sei como é que pronuncia o nome dele. E desse daqui, O Amante Detalhista. Ele tem essa jacketzinha bem pequenininha, essa cinta, né? Mas a capa dele é bem minimalista. E o que é que esse amante detalhista ele vai tratar, né? Aqui a gente tem a história de um cara que ele é fotógrafo. E eu gostei também porque o livro ele vai tratar dessas duas artes, digamos assim, né? A literatura e a fotografia. E ele vai trabalhar numa casa de banhos, né? Numa espécie de sauna, onde ele tem acesso a essas pessoas e ele tem um certo fetiche por detalhes do corpo. É uma coisa assim muito, muito louca, mas muito interessante também. Esse tema do fetiche realmente ele instiga bastante e da maneira como o autor trouxe aqui é muito interessante, porque ele se apega a pedaços do corpo, a dedos, a cotovelo, a uma parte do pescoço. Então o que atrai o desejo dele não é o conjunto da obra, não é o todo. Tem que ser um pedaço, tem que ser um fragmento. E isso ele consegue fazer porque ele começa a observar essas pessoas quando ele está trabalhando. E ele começa a fotografar também isso para registrar, né, para guardar com ele. E ele vai juntando esses fragmentos para montar o que seria o quadro ideal, né, em termos de atração e de desejo, né, que mexe com a libido dele. É um livro super curto, você lê assim muito rápido. Então a gente tem um texto instigante, curto, de fácil absorção, mas é cheio de significados. É um livro que é pequeno de tamanho, mas por dentro assim, ele é gigantesco, ele tem uma proporção bem maior do que ele aparenta. Gostei muito do texto do Manguel. Quero ler mais coisas dele com certeza. Eu acho que eu não fiz vídeo para esse livro, acho que não, mas dá muito pano para manga. Os assuntos que tem aqui nessa história, com certeza, gera muita discussão. E eu super recomendo, porque foi uma das melhores leituras, com certeza, que eu fiz no mês de junho. Daí, tratando de Literacine, o livro do mês de junho, esse eu fiz vídeo que eu recordo, foi o A Delicadeza, do David Fuenquinos, um livro francês, um romance romântico, mas um romance que não é piegas, assim, que ele não cai naquela mesmice velha e batida dos romances românticos. Eu não sou um profundo conhecedor nem de longe desse gênero literário, porque não me atrai, não me apetece de jeito nenhum, assim, poucos me descem, porque eu realmente não tenho paciência. Mas esse eu gosto, né? Esse ele tem uma própria delicadeza, como o título sugere, que é muito própria do autor. O texto ele carrega esse conceito de maneira muito evidente. E é isso que me atrai muito nessa história do David Fuenquinos. O filme também é igualmente lindo, é fantástico. Eu falei com muito mais detalhes dele lá no vídeo, vou deixar linkado lá em cima. Se você quiser assistir, é só dar uma clicada e passar por lá. Mas eu recomendo, se você gosta de uma literatura, uma vibe mais romântica, A Delicadeza é uma excelente pedida também.
Daí eu senti uma vontade assim desenfreada de ler esse livro, não sei dizer exatamente porquê, já fazia um tempo que ele estava na minha lista, mas eu acho que eu vi uma postagem no Instagram de alguém que estava comentando a respeito, falei, não, preciso desse livro, e fui na livraria, comprei, e li também assim numa semana que foi bem corrida em termos de leituras, porque eu estava com muita coisa acumulada, mas eu queria terminar esse livro, comecei e terminei em uma semana, que é o Submissão, do Michel Houellebecq, um livro francês que, assim como o anterior, mas esse daqui tem uma pegada um pouco mais política, um pouco mais distópica até, porque a gente vai ter aqui então um governo francês que tem umas bases muito fortes na cultura muçulmana, né? Uma corrente política que chegou aí na França, que ganhou força, uma proporção gigantesca e que acabou assumindo o poder, e isso fez com que toda a estrutura social da França ela fosse alterada, fosse modificada. E não só da França, como também da Europa. Então o autor aqui ele traz uma visão social e política de como seria a França em 2022, salvo me engano. E esse é um livro que foi publicado em 2015. E ele traz muitos personagens reais, ele traz alguns acontecimentos que tem uma pegada realmente assim, bem viva, bem nossa, bem atual. Mas ele não me conquistou assim totalmente, digamos assim. Eu achei uma leitura ok, bem razoável, assim, nada demais. Eu vi também algumas pessoas comparando ele ao Conto da Aia. Eu discordo completamente, eu acho que são propostas completamente diferentes. Eu acho que o Conto da Aia é mais profundo, ele é mais denso, ele é mais elaborado. Aqui ele é bem mais simples, ele é bem mais... Eu achei totalmente diferente. Eu não recordo agora quem fez essa comparação, mas eu vi no feed do Instagram esses dias, alguém deve ter visto também, mas não, tá? Não acho que dá pra comparar, a não ser o fato de serem distopias, mas essa daqui eu tenho alguns ressalvos se de fato é uma distopia, mas enfim. Achei ok, acho a capa lindíssima, acho muito linda essa capa com esse detalhe dourado, mas o texto, ok, apenas isso, nada demais. No Kindle eu fiz 2 leituras, salvo me engano. Uma foi só concluindo a leitura, o outro eu li inteiro, dentro do mês de junho. O que eu li inteiro em junho foi esse daqui, A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Esse já fazia muito tempo que eu recebi indicação de várias pessoas que têm um gosto muito parecido com o meu, dizendo, Lê, tu vai gostar desse livro. E de fato eu gostei muito, porque aqui o Marcelo ele vai tratar da história, creio que da família dele, mas enfim, de uma família que teve também mexe um pouquinho com essa questão da cultura muçulmana, engraçado, mas eu acho que a mensagem principal que esse livro aborda é como os acontecimentos da nossa vida e da vida da nossa família, eles estão diretamente ligados com toda a ancestralidade, né, que forma, né, essa árvore de uma família. Então acontecimentos que de repente ocorreram com nossos avós, com nossos tios, com nossos pais, eles, por mais distante em tempo e até geograficamente, por mais distante que isso aconteça, isso acaba repercutindo na gente de alguma forma. Então a maneira como os pais criam os filhos, como os avós tratam os netos, os tios, sobrinhos, enfim, está diretamente ligado com a história de vida dessas pessoas. Isso é muito delicado, né? Porque que a gente está fazendo, isso falando a respeito da nossa responsabilidade, né, enquanto educadores, enquanto família, etc., como que a gente está tratando e formando essas pessoas, essas crianças, a partir do que a gente teve de história, né? E isso está imbuído tudo, né? A questão da formação acadêmica, a questão dos traumas que as pessoas tiveram. Então tudo isso é resultado do que a gente é, e consequentemente recai também sobre aqueles que a gente tem um contato direto, um contato muito próximo. E a gente está tratando de pessoas que têm uma admiração e um respeito muito grande por esses parentes, esses pais, esses tios e esses avós. Então tem um acontecimento bem pontual, assim, um fato muito marcante mesmo na vida desses personagens aqui, que é assim chocante, é uma cena muito forte mesmo, e que vai moldar todo o aparato que sustenta aqueles vínculos, aqueles relacionamentos dessa família, e consequentemente na vida dele, do protagonista, né, do nosso narrador.
É um livro muito curto, eu li assim numa viagem que eu fiz da cidade dos meus pais no interior até aqui em Fortaleza. Mas eu fiquei assim arrebatado com essa história. É muito forte, é um texto muito denso, muito carregado de sentimento. E eu acho que é importantíssimo. E uma literatura contemporânea nossa, brasileira. Então isso tem que ser mais comentado, tem que ser mais divulgado, disseminado. É um livro assim, excelente, eu acho que recebeu alguns prêmios, salvo me engano, tem até na capa do livro. Mas muito bom mesmo, então se você tiver acesso, leia. Me lembrou um pouco o livro da Tatiana Salem Levi, o A Chave de Casa. Assim, uma situação bem pontual ou outra, mas os dois estão super recomendados. O da Tatiana é excelente, esse do Marcelo também é muito bom. O outro livro, que esse eu finalizei apenas no mês de junho, esse eu já tinha começado há muito tempo, eu estava lendo ele muito lentamente, eu não estava com pressa alguma de terminá-lo. Mas... nossa, tá difícil de encontrar aqui. Mas eu consegui concluir, e eu só li esse livro porque a Netflix tem uma versão, uma série que teve a adaptação desse texto. E me disseram, é muito bom, assiste. Mas para eu poder assistir eu fiquei com vontade de ler o livro primeiro. Mas não gostei tanto assim, que foi O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Agora deu pra ver. Esse livro aqui, ele começa muito bem, mas ele desce ladeira abaixo, assim, aos tropeços. Eu acho que ele tem, assim, alguns errinhos, assim, em termos de fluxo mesmo, porque ele começa de uma forma, mas ele se perde na medida que a narrativa vai avançando. Eu digo que ele começa muito bem porque ele é muito instigante, né? É a história de uma moça que ela reside em Madrid, e ela acaba, né, trabalhando com a mãe, ela se torna costureira, assim como a mãe também é. Mas por algumas trapaças assim, do destino, de pessoas que ela encontra no trajeto dela, ela acaba indo para o Marrocos, e lá ela assume uma nova identidade, porque a guerra ali está prejudicando a vida e a rotina de Madrid, etc. Então ela se afasta da mãe, ela perde o noivo que ela tinha. E ela acaba passando para essa posição mais investigativa de um agente do governo britânico para poder inspecionar e investigar a vida de algumas pessoas importantes que ela acaba tendo acesso por conta da profissão dela, porque ela costura para as mulheres desses nazistas, etc. E ela acaba se tornando uma peça fundamental para o governo britânico. Mas eu acho que é um livro que se perde na mão assim de escrita, porque ele vai numa crescente muito grande assim no início, e quando a gente acha que ele vai ter um ápice assim maior, um clímax, ele não tem, porque ele permanece com aquele nível, ele permanece com aquele ritmo até o final. Então se você pegar, por exemplo, o que seria o clímax dele, né, lá na frente, nos 85% de livro, é um acontecimento que foi como qualquer outro do livro inteiro. Então você pode pegar alguma cena mais de ação dela, vamos dizer assim. Não é um livro de ação de forma alguma, mas alguma cena dessa em que ela estava tendo um papel mais ativo, nessa segunda posição, nesse papel social que ela assume na história, que ele caberia tranquilamente em qualquer parte desse livro. Então ele não tem sobressaltos, ele não tem ele não continua o que ele promete no início. A questão principal é essa. Fora também que tem algumas questões que não me foram respondidas. Quem leu o livro pode até ter sentido alguma coisa parecida, mas, por exemplo, o noivo dela, o que é que foi feito dele, né? Eles acabam se separando ali no início da história, mas depois a autora não retoma o que é que aconteceu com ele. E é um livro de reencontros, né? É um livro que essa personagem ela vai assumindo essas posições novas, essas identidades novas, e ela vai se reencontrando com pessoas do passado dela. Então a gente fica nessa expectativa de quando que ela vai reencontrar o noivo, né? Porque ele foi uma pessoa fundamental na história dela. Mas isso não acontece, então fiquei com essa interrogação bem grande na cabeça, e achei uma leitura de mediana para baixo, assim. Eu sempre digo para as pessoas lerem e tirar as conclusões delas, mas esse daqui eu realmente queria saber a opinião de outras pessoas, porque foi uma leitura que não me ficou absolutamente nada, assim, realmente 0, 0, 0, e, enfim, né, acontece, tem leituras que são assim. Bom, foi esse o meu saldo, então, do mês de junho. Foi bastante coisa. Julho tá caminhando para ser metade disso, em termos de resultado final.
Então me diz aí embaixo se você já leu algum desses livros ou de outros livros desses mesmos autores aqui. Me deixa a sua opinião e vamos continuar conversando lá embaixo nos comentários. Redes sociais estão lá no box da descrição, a gente pode se encontrar também e conversar um pouco mais por lá. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.